Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 6º e o verso 7º apenas para nossa meditação. Isaías, capítulo 9, verso 6º e o 7º. Sentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor. Isaías, capítulo 9, verso 6º e o 7º. Palavra do Senhor que nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aí para a nossa meditação. Feche seus olhos, curva a sua fronte, permaneça na presença de Deus, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado por este instante especial, neste encontro, neste culto, ó Pai, dedicado a Ti, momento em que nós nos voltamos à Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado porque na Tua Palavra nós encontramos a palavra de vida eterna. Na Tua Palavra nós encontramos, ó Pai, as instruções para a nossa vida. Na Tua Palavra nós encontramos, ó Pai, a correção para os nossos caminhos e o consolo, Senhor Deus, para as nossas tristezas. Nós encontramos solução para a nossa vida, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, suplicamos ao Teu Espírito Santo que o Senhor fale conosco nessa hora. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Atenta, Senhor Deus, o Teu olhar sobre cada um de nós, a fim de que nós tenhamos a conexão contigo nesse instante, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra reverbere no nosso coração, no nosso ser, no íntimo da nossa alma, Senhor, produzindo os frutos de justiça, produzindo os frutos dos filhos de Deus. Fala ao Teu povo, Senhor, através deste pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer, e alcança o coração do Teu rebanho, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, hoje de manhã na nossa escola dominical eu questionei aqui os irmãos que participaram conosco, sobre o dia de hoje, o que nós celebramos no dia de hoje. Eu falei ainda há pouco, hoje é o último domingo do tempo comum, é o último domingo do ano cristão. Então o ano cristão se encerra hoje. Por quê? Porque domingo que vem já é o primeiro domingo do Advento, é quando a gente começa de novo as celebrações, de antes da vinda de Jesus até depois da sua crucificação, ascensão aos céus e enfim até chegar novamente neste último domingo do ano cristão, em que nós celebramos Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então tem um nome essa celebração, tem um nome essa data do último domingo do ano cristão, que é Jesus Cristo, o Rei do Universo. E essa celebração, irmãos, foi instituída muito recentemente, em 1925, pelo Papa Pio XI. E ele instituiu essa data junto à cúria da Igreja Romana, por causa da instabilidade gerada ali no pós-Primeira Guerra Mundial, quando vários ditadores se levantaram ali ao redor do mundo, quando o secularismo começou a tomar conta, porque ninguém tinha fé num progresso da igreja, ninguém tinha fé no progresso positivo do mundo. Então protestantes e católicos se uniram numa celebração que convidava as pessoas a não depositarem a sua confiança em reis seculares, a não depositar a sua confiança em reis humanos, passageiros e nem nos poderes terrenos, mas depositassem então a sua confiança no Rei Jesus. E é óbvio que é muito significativo para nós, já que no domingo que vem nós vamos começar as celebrações
do advento, lembrando então dos passos até a chegada do Senhor Jesus. Nessas 5 semanas de preparação para a véspera do Natal, eu quero iniciar aqui com os irmãos uma série de sermões. Então, você ouviu direito? Nós vamos começar uma série de sermões. Você não pode mais faltar daqui até o Natal, viu? Não pode deixar de vir mais na igreja. Daqui até o Natal. Se esforça, vale a pena para continuar na comunhão e ouvir a palavra de Deus. Nessas 5 semanas, então, nós vamos iniciar essa série de sermões intitulada O Rei que há de vir. O Rei que há de vir. Então hoje nós vamos falar sobre a promessa de um rei. Na próxima semana nós vamos falar sobre a chegada do rei. Em seguida nós vamos falar da mensagem do rei. No outro domingo lá, a missão do rei. E nós vamos concluir ali antes do Natal, no nosso culto de Natal, acho que é dia 21 de dezembro, se eu não me engano, com o reino do rei. Então, presta atenção, porque nós vamos dar início hoje a essa série de sermões. Hoje nós vamos então ao livro de Isaías, e nesse momento específico aqui da história do povo de Israel, o reino estava dividido entre o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. E Isaías ministrava no reino do sul, Judá. E Judá, nessa época aqui em que Isaías ministrava, estava sob o domínio do rei Acás, que era um rei ímpio, que era um rei ruim, um dos péssimos reis. Então, grande parte ali do início de Isaías trata de uma crise geopolítica que se alastrava ali no reino de Judá, porque o império assírio estava crescendo, estava se fortalecendo, estava se tornando uma grande ameaça para as nações vizinhas, e por causa disso, Israel e Síria formaram uma aliança para resistir e combater a Assíria. Israel e Síria se juntaram para combater o império assírio. Então, por que isso tudo que eu estou falando é relevante, irmãos, nesse contexto aqui? Porque Síria e Israel queriam mais forças para poder combater o império assírio, que era um império poderoso. Eles queriam que Judá se juntasse à aliança contra a Assíria. E sabe qual foi o conselho de Isaías em relação a isso? Não façam isso. Não se aliem com nações pagãs. O povo de Deus jamais deve fazer aliança com povos pagãos, porque essas nações, esses povos, podem afastar o povo de Deus. Então Acás tinha que se manter firme e confiar que o Senhor protegeria o seu povo, então, no fim. E aí, no meio dessa preocupação toda, da ameaça à Síria, Deus deu 2 palavras de consolo por meio do profeta Isaías. A primeira palavra, nós vamos ver lá no capítulo 7º, no versículo 14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa foi a primeira palavra de consolo de Isaías para o povo de Judá, para o povo de Acás. E a segunda palavra é essa aqui que nós lemos no capítulo 9, o verso 6º e o verso 7º. Então vocês podem ver aí que, de muitas maneiras, esses textos estão interligados. E é claro que essas profecias encontram o seu cumprimento em Cristo Jesus. Ele é o rei que viria, ele é o Emanuel, ele é aquele que foi prometido no passado. E se você souber o que aconteceu, você sendo um bom leitor, uma boa leitora da palavra de Deus, se você souber o que aconteceu nesse momento ali da história de Israel, você vai ver que Acás não confiou no Senhor. Então ele recorreu a buscar poderes externos ali em busca de ajuda. Irmãos, é verdade que quando o tambor da guerra está rufando, e aí o profeta fala assim, não se preocupa, coloca a sua confiança numa criança, não coloca a sua confiança num exército numeroso, coloque a sua confiança numa criança. É difícil aceitar isso, né? O que uma criança tem a ver com a guerra que está se levantando ali na região. Então Isaías, capítulo 9, verso 6º e 7º, não é uma profecia sobre uma criança qualquer. E é isso que a gente precisa entender, é a promessa de um rei. E esse rei não é um rei qualquer, é um rei justo, é um rei eterno, é um rei que trará paz, é um reino que trará justiça, é um rei que trará estabilidade, que são as qualidades que estavam faltando ali no reino de Acás, ali para o reino de Judá.
E o que Acás e a maioria de nós, aliás, muitas vezes esquece, né, o que ele esqueceu e que nós esquecemos também, é que as coisas que consomem o nosso tempo, as coisas que consomem a nossa atenção, as nossas circunstâncias ali, são o menor dos nossos problemas. Porque o principal dos problemas da humanidade é espiritual. Nós precisamos de salvação do nosso pecado. E foi justamente essa mensagem que Isaías entregou a Acás. Não confie num exército, porque a salvação deste povo está na promessa do Messias. Nesta libertação do Messias, desta criança, deste Emanuel. Então, irmãos, Isaías nos dá aqui as razões pelas quais nós também temos que confiar no Messias, que é o Rei. Primeiro, ele é maravilhoso conselheiro. Segundo, ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. E por último, ele é príncipe da paz. E nós aprendemos muito sobre a pessoa desse Rei Messias, esse Rei Jesus, através dos títulos aqui que Isaías atribui a este Emanuel, sem conhecê-lo, sem saber, sem fazer previsão de futuro. Tá? Os irmãos sabem que hoje foi dia da FUVEST, primeira fase, os irmãos sabem disso. Muitos dos nossos estudantes, meus particularmente, estiveram lá, e eu estou com o coração na mão ainda para saber, né? Estou recebendo várias mensagens aqui, porque eles estão comentando sobre as provas, mas eu vou aproveitar que hoje foi dia da FUVEST para relembrar um pouco de história com os irmãos. Os irmãos já ouviram falar do rei Henrique VIII, o rei Henrique VIII, famoso porque ele exigiu ao Papa ali da sua época a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, porque ele desejava se casar então com Ana Bolena. E o que acabou levando ele a rejeitar a Catarina de Aragão, na verdade, era a impossibilidade dela de dar um filho homem para ele, alguém que fosse herdeiro do reino. Tá? Essa situação ela foi tão importante que ela culminou no rompimento da igreja inglesa com a igreja católica romana. Então a formação da igreja anglicana, que tem teologia reformada, ela foi a partir desse evento aqui. Então o casamento dele foi anulado e ele se casou mais outras vezes. Então foi no terceiro casamento do rei Henrique VIII que ele finalmente conseguiu um herdeiro legítimo ao trono, que foi o príncipe Eduardo. Cadê o Dudu? Olha lá, está lá no fundo. Príncipe Eduardo, hein? Olha lá. E aí, irmãos, o motivo de eu mencionar isso é que quando o príncipe Eduardo nasceu, houve uma celebração nacional por causa dessa criança que era esperada. Fogueiras foram acesas ali em todo o reino, os sinos das igrejas tocaram, as festas foram realizadas ali por todo o país, porque um herdeiro do trono simbolizava a estabilidade política, ele simbolizava a estabilidade nacional, e é isso que Isaías está levando para Acás nesse instante. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, uma criança especial de Deus está a caminho, e ela é que vai garantir a salvação, ela é que vai garantir a estabilidade eterna. Então olha, quando Isaías diz que uma criança nasceu, ele está enfatizando a humanidade desse rei messiânico e eterno, porque ele vai nascer como uma criança qualquer, ele vai nascer como uma pessoa qualquer, mas ele virá da linhagem de Davi, e ele vai exercer um reino eterno. Então essa criança não apenas nasceria do nada, esse rei messiânico não nasceu por acaso, ele foi dado, sabe? A ideia que nós temos aqui nesse texto é que essa criança tem origem divina, então Deus está presenteando o seu povo com essa criança. O filho da promessa de Deus será plenamente Deus e plenamente homem. Então é isso que a gente tem como fé aqui, como nós acreditamos. Isaías está enfatizando nessa palavra profética que o Messias será Deus, que o Messias será homem, e apenas uma pessoa se encaixa nessa descrição, é o Senhor Jesus. E ele não para por aí, na descrição desse rei, ele fala como será esse rei, quem será esse rei, e ele dá 4 títulos a esse rei. Então nós vamos começar aqui pelo primeiro título, que é o maravilhoso conselheiro. Você já está respirando ares de Natal? Já. Com esse texto a gente já começa a respirar ares de Natal. Então lembre-se,
O rei prometido ainda aqui em Isaías é o maravilhoso conselheiro. Irmãos, quando eu penso na palavra conselheiro, eu penso numa pessoa que escuta, que faz pergunta e que de vez em quando vai dar palpite ali na minha vida, né? Vai dar algumas dicas, vai dar alguns toques do que eu devo fazer, né? Do ponto de vista dele. Essa não é a concepção típica de um conselheiro, né? Quando você vai buscar conselho de alguém, você não espera que a pessoa escute, mas também fale alguma coisa, te dê uma direção? Pois é. Então, quando nós ouvimos aqui esse título, que o Messias é o maravilhoso conselheiro, que esse rei prometido é o maravilhoso conselheiro, nós podemos ser levados a crer que Isaías está dizendo que o Messias vai ser a pessoa mais atenciosa, vai ser a mais compreensiva, vai ajudar você a lidar com as suas emoções, vai ajudar você a lidar aí, né, com as suas questões, enfim, porque ele é um conselheiro maravilhoso. E nós sempre somos tentados mesmo a olhar para as Escrituras Sagradas e perguntar assim, o que é que eu ganho na minha relação com Deus? Será que eu vou ganhar um conselho maravilhoso desse maravilhoso conselheiro? Será que eu vou ganhar alguma coisa para mim? Só que em vez disso, a nossa leitura bíblica, ela deve nos levar a entender melhor quem Deus é. E é possível que quando você se aprofunda em saber quem é Deus, você tire algo de proveitoso disso e você conheça o seu rei. Você conheça aquele que governa a sua vida e governa todo o universo. Maravilhoso conselheiro não se refere ao fato de Jesus ser o melhor amigo de apoio emocional que você poderia ter, mas sim ao ensino divino, a instrução para a vida, a direção, a orientação que vem dos céus para nós. Olha, irmãos, pelo que eu entendo, a maior parte dos conselheiros, dos terapeutas modernos, geralmente não oferece conselhos, não oferece orientações sobre como você deve viver a sua vida, exatamente. Ele vai ouvindo você, e de vez em quando ele fala alguma coisa, mas ele não fala o que você deve fazer de fato ou não, que passos você deve tomar. Mas Jesus Cristo faz isso. Ele é um rei que é um maravilhoso conselheiro e que ele fala como que nós temos que viver a nossa vida. Quer ver só? Lá em Mateus, no capítulo 5 até o versículo 7, nós temos ali uma palavra preciosa de Jesus. Irmãos, se lembram que palavra que é essa que está lá? Qual que é? Sermão da montanha. Sermão da montanha. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E Jesus ensina nesse sermão sobre a raiva, sobre a luxúria, sobre o divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amar os inimigos, sobre doar aos necessitados, sobre oração, sobre jejum, sobre ansiedade e mais um monte de coisas. Jesus diz como nós temos que viver as nossas vidas. Ele nos dá instruções sobre como viver a vida. Você se lembra como é que as pessoas reagiam ao ensino de Jesus? Quando ele terminou o Sermão da Montanha, lá no final, no capítulo 7, e quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Olha, as pessoas se maravilhavam dos ensinamentos de Jesus. Isso aconteceu antes, quando ele era criança e estava ensinando no templo. Isso aconteceu quando ele falou assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os ensinamentos de Jesus deixam todos maravilhados. Mas, se Jesus fosse simplesmente aquele que diz coisas sábias aos olhos do mundo, talvez nós teríamos que colocar ele ali numa galeria, na mesma categoria de Mahatma Gandhi, Confúcio, Buda, sei lá. Só que Jesus é muito mais do que apenas um sábio mestre, porque ele ensinava algo muito mais importante. Ele nos ensinava a viver, ele nos ensinou a viver de acordo com a palavra de Deus, para herdar a vida eterna, como ter os nossos pecados apagados diante da misericórdia de Deus. João 3,16, vocês se lembram então dessa passagem? O que ele disse a Nicodemos, o que ele ensinou a um mestre da lei, irmãos. Esse maravilhoso conselheiro chegou ali para o mestre da lei e disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus falando aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha os conselhos, ouça os conselhos do Senhor Jesus. Esse título de maravilhoso conselheiro não pode ser aplicado a mais ninguém, só a Jesus, porque os seus ensinamentos se concentram em viver de acordo com a vontade de Deus, para nos reconciliar com o Deus vivo. Jesus dá a solução para a nossa vida com seus conselhos. Ele é um rei que não vai lá só para resolver os problemas que você quer levar a Ele. Ele diz a forma como você tem que viver no reino dele. Olha que coisa. Parte de alguns tratamentos médicos aí se concentra só em aliviar os sintomas das doenças, né? O médico vai lá e toma tal coisa para X, toma tal coisa para Y, né? Toma tal coisa para isso, enfim. Aquele comprimido para isso, mas é só para resolver sintoma, muitas vezes não é para resolver o problema. Só que aqui os conselhos do Senhor Jesus, eles são para resolver o problema da nossa vida. Você pode passar uma vida inteira procurando conselho de autoajuda, você pode ler artigo aí sobre como melhorar a sua autoestima, como melhorar os seus relacionamentos, como lidar com as coisas que estão fora do seu controle, mas essas coisas tratam sintomas, não tratam a raiz do problema. A raiz do problema é que nós somos pecadores e nós precisamos de algo que remedie isso de uma vez por todas. A nossa doença é sermos pecadores, imperfeitos, falhos, incapazes de comparecer diante de Deus por nossos próprios méritos. Mas no meio do pecado, no meio da confusão, o Rei Jesus oferece a você e a mim o tratamento para a doença do pecado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Eu creio nisso. Jesus é o Rei, que é um maravilhoso conselheiro, porque Ele nos ensina que devemos confiar nele, a fim de que nós sejamos redimidos diante de Deus, para recebermos a vida eterna. Segundo lugar, o segundo título que Isaías concede aqui, para o Messias, para o Rei prometido, Deus forte. Não perca de vista que nós estamos falando de um rei, hein? O início do versículo 7 que nós lemos aqui, ele diz assim: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, e sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Tá? Nós estamos falando de um rei, que é maravilhoso conselheiro. De um rei que é Deus forte. O segundo título atribuído aí ao Messias Rei é Deus forte. E novamente, ele vai nascer de uma forma natural, mas ao mesmo tempo ele é Deus forte, Deus poderoso. Essa criança será Deus em forma humana, o que é uma afirmação bem chocante, porque um dos aspectos mais interessantes do cristianismo primitivo é que as pessoas presumiam a divindade de Jesus, mas duvidavam da humanidade dele. Vocês sabiam disso? As pessoas aceitavam muito bem o fato de Jesus ser totalmente divino, mas não encaravam bem o fato dele ser humano, dele ser homem. E caso você esteja perguntando, isso é sim uma heresia. Afirmar só a divindade de Jesus sem afirmar a sua humanidade é uma heresia que se chama docetismo, tá? Docetismo. Então, nós afirmamos Jesus Cristo, Deus e homem, 100% na sua natureza. Agora, hoje eu vejo uma mudança. A maior parte das pessoas está disposta a reconhecer Jesus como uma figura histórica, né? São pouquíssimos historiadores, e esses não têm a menor credibilidade aí na história, no meio acadêmico, que dizem que Jesus foi uma figura que não existiu. São pouquíssimos. Então, a maior parte dos historiadores está de pleno acordo que Jesus Cristo existiu, aceitam o Jesus histórico. Mas hoje as pessoas duvidam da divindade do Senhor Jesus. Duvidam que Ele era Deus encarnado. Duvidam que Ele era Deus poderoso, Deus forte, né?
A encarnação, o ensinamento de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem também tem sido fonte de grande controvérsia. Só que grande parte do ministério de Jesus também demonstrou a sua natureza divina. Jesus não só ficou afirmando que era Deus, ele realizou as coisas de Deus, ele realizou milagres. A ressurreição dele, a ascensão dele aos céus também comprovam a sua divindade. Deus forte é mais do que um título, irmãos. Assim como o maravilhoso conselheiro que nos direciona aqui ao Evangelho, Deus forte nos direciona a capacidade de Jesus de salvar. Só Ele tem o poder para isso, só Ele pode ser Deus poderoso para salvar a humanidade. Afinal, o ser humano não é forte para se salvar, o ser humano não tem poder para se salvar. E as Escrituras atestam que Jesus, e somente Jesus, é o único que tem o poder para salvar. Isso Pedro deixa claro quando ele está falando ao Sinédrio lá em Atos, no capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, só em Jesus. E Jesus é Rei, que é o Deus Todo-Poderoso, e por causa dele, e somente dele, ele tem o poder e a autoridade para salvar pecadores como você e como eu. Ele é Rei, porque Ele também pode nos salvar. Terceiro título que Isaías concede aqui ao Messias, ao Rei Messias, ao Rei prometido: Pai da eternidade. E esse título aqui eu não sei quanto aos irmãos, mas é um pouco mais complicado, porque se você conhece um pouco da doutrina da Trindade, você sabe que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é filho, ele não é pai. E o pai não é o filho e o filho não é o pai. Mas é claro que Isaías não está aplicando aqui a doutrina da Trindade nesse caso. Isaías está se referindo ao Messias como Pai da eternidade para nos ajudar a compreender melhor as características desse Rei que é o Senhor Jesus. Pai da eternidade é um título que vai estabelecer ali uma comparação entre o papel de Jesus como Rei e Salvador e como um pai para os seus filhos, o papel de um pai. Irmãos, irmãs, pense nas boas características de um pai terreno. O que um pai terreno faz pelos seus filhos? Pense nisso. Um pai terreno, ele é provedor, ele é protetor, no sentido de que ele vai cuidar dos seus filhos, no sentido de que ele vai manter os seus filhos em segurança, em que ele vai cuidar da sua família. Então eu quero perguntar para você, qual é o ponto central da figura de Jesus como bom pastor? O que ele diz a respeito das suas ovelhas? Jesus não diz lá que ele é o provedor? Jesus não diz lá que ele protege o seu povo? Ele fala assim: eu dou a vida eterna e jamais perecerão as minhas ovelhas, ninguém será arrebatado da minha mão. Olha, Jesus como Pai da eternidade, Ele provê, Ele protege como Pai eterno, ao contrário dos nossos pais aqui que um dia não estarão mais conosco. Jesus é aquele Pai que estará conosco para sempre. É por isso que Ele é o nosso Pai eterno. Quando a gente pensa na paternidade das famílias em geral, né? Algumas famílias parecem ter tudo, mas a realidade é que toda família tem suas falhas. Toda família em algum momento sente os efeitos do pecado, o que contrasta com a família de Deus. Porque Deus, o Senhor Jesus, é um Pai perfeito, em santidade absoluta, em justiça completa, perfeição total. Nenhum de nós pertence a uma família assim. Nós somos pecadores. O nosso pecado nos afastou de Deus. Nós somos órfãos espirituais, mas Jesus, sendo descrito como Pai eterno, é aquele que nos mostra que Deus nos purifica do pecado, que nos adota em sua família como filhos e filhas por meio de Jesus. João vai dizer isso lá no capítulo 1 do seu Evangelho: mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de quem? De Deus. Filhos de Deus. Nós somos adotados na família do rei. Que rei que faz isso na história da humanidade? Que rei que adota os seus súditos como a sua grande família? Eu desafio você a me mostrar na história da humanidade um rei que tratou os seus súditos como família, que abraçava os seus súditos como família.
Jesus é o único rei que faz isso. Jesus é o único rei que resgata. Então, Pai da eternidade não é a linguagem trinitária, não é a doutrina da Trindade, mas é uma linguagem familiar e nos ajuda a entender melhor como o Rei Jesus nos insere na família de Deus. Irmãos, eu vou encerrar aqui com o último título que Isaías concede ao Messias, o Príncipe da Paz, ao Rei prometido, Príncipe da Paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o nosso Príncipe da Paz. Eu penso que em muitas ocasiões, na maior parte do nosso tempo, nós não gostamos de pensar que existe alguma hostilidade entre nós e Deus. Várias vezes nós deixamos de pensar nisso ao longo do dia, e você pode fazer essa confissão aí no seu coração. No momento do culto que a gente tem aqui a confissão de pecados, hoje nós falamos coisas fortes na nossa confissão. Você lembra? Nós confessamos que nós não temos seguido, não temos obedecido o domínio de Jesus em várias coisas da nossa vida. E nós pedimos a Deus que Ele nos oriente. Nós pedimos a Deus que nos perdoe. Então, a gente não gosta de pensar que existe uma hostilidade entre nós e Deus. Mas a realidade é que o pecado gera uma barreira, uma separação. Na verdade, o pecado nos torna inimigos de Deus. Isso porque Deus é a própria santidade, Deus é a própria justiça. E pessoas pecadoras não podem permanecer na presença de Deus. Seriam fulminadas pela sua glória diante de tanta santidade. Isaías deixa isso bem claro. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você e eu precisamos de paz com Deus, e somente um rei poderia conceder essa paz. E essa paz é muito maior do que as coisas que a gente imagina. Você já ouviu falar da Trégua de Natal de 1914? A gente quase nunca estuda sobre a Primeira Guerra Mundial, só que hoje foi dia de FUVEST. Então eu vou lembrar você de história mais uma vez. Irmãos, no início da Primeira Guerra Mundial, o exército imperial alemão invadiu dois países, Luxemburgo e Bélgica, e por causa dessa invasão eles começaram a controlar uma região importante, uma região industrial ao nordeste da França. E esse status do Império Alemão, do exército alemão, teve uma reviravolta com a primeira batalha do Marne, que foram os aliados franco-britânicos que foram lá lutar e transformaram aquilo tudo na frente ocidental. Então, se você procurar lá na internet, você vai encontrar lá a frente ocidental. E ela se transformou numa guerra de trincheiras. Era um combate terrível, um combate horrível. Era uma carnificina que acontecia ali. Todo mundo que estava ali lutando naquelas trincheiras ansiava ali por um alívio momentâneo dos horrores da guerra. E aí eles foram passar a véspera de Natal na guerra. Você lembra, né? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Então eles foram passar, não só vários natais, eles foram passar ali no campo de batalha. Mas em 1914, logo no início da guerra, num momento importante da guerra, os soldados alemães começaram a cantar canções de Natal. Entre elas, Noite Feliz, que a gente vai cantar aqui no nosso culto de Natal. É um cântico longo, mas nós vamos cantar. O exército alemão começou a cantar Noite Feliz. E era o exército cantando. Os britânicos, os poucos franceses que estavam ali aliados junto a eles, então, estavam ouvindo também isso nas trincheiras mais próximas. Sabe o que aconteceu? Soldados britânicos começaram a cantar também canções de Natal. E isso é verdade, irmãos, é história. Pode consultar. Isso acabou levando tanto soldados alemães quanto soldados britânicos a desejarem Feliz Natal um para o outro. Olha que coisa. Lentamente ali as cabeças vão se erguendo nas trincheiras, porque eles estavam com medo de tomar um tiro ainda, Se tivesse um traidor ali no meio deles.
Eles começaram a levantar a cabeça e tomaram lá aquele espaço onde tinha o tiroteio, que é terra de ninguém, que é conhecido na guerra, né? O teatro de operações. Então, eles levantaram as cabeças, eles começaram a aparecer para fora das trincheiras, e isso deu lugar a várias horas de paz em meio ao combate. Em vários pontos dessa frente ocidental, durante esse momento de paz, as tropas alemãs e as tropas britânicas trocaram presentes. Eles se permitiram ali que que cada uma delas recolhesse os seus mortos ali naquela batalha. Eles trocaram presente, eles trocaram alimentos. E pasmem, eles até jogaram futebol. E isso foi possível no meio de uma guerra. Eu estou mencionando essa história toda porque eu acho que ela ilustra muito bem a nossa concepção geral de paz. Para nós, a paz é a ausência, ainda que momentânea, de guerra. A gente chama de paz um momento de cessar fogo apenas. Isso para nós já é suficiente para a gente chamar de paz. Um cessar fogo temporário. Estamos chamando de paz. Um acordo de paz. Mas quando Isaías chama o Messias, o rei prometido, de príncipe da paz, ele não está dizendo que Jesus vai trazer um cessar fogo temporário. Quando ele diz que o Messias é o príncipe da paz, ele está dizendo que ele vai acabar com todas as hostilidades entre o homem e Deus. Jesus é aquele que traz paz espiritual com Deus. E um dia ele trará a paz total, completa, aqui na sua criação, que será restaurada. Irmãos, é nisso que nós cremos. Essa paz vai ser tão pura, tão bela, que o próprio texto de Isaías diz que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito, e as crianças colocarão a sua mão na toca da áspide, das cobras, e não serão picadas, porque o predador vai viver junto às suas presas. Tamanha será a paz do príncipe da paz, a paz do Messias. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Versículo 7 do texto que nós lemos. Jesus não apenas dá paz, mas um dia ele trará a paz total à terra. A história da humanidade, irmãos, parece uma flor desabrochando, que ainda não desabrochou, mas ela vai desabrochar por completo quando Jesus voltar. E quando ele voltar, os erros serão corrigidos, as contas serão acertadas, e ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra, e tornará tudo perfeito para a eternidade. Não me importa quanto dinheiro você tenha ganho, quão saudável esteja as suas relações, ou quão bom esteja o ambiente político, ou quão mal esteja esse ambiente político. No fim das contas, todos nós vamos olhar ao redor e pensar: isso não pode ser o melhor que existe. Deus deve ter algo a mais. E as Escrituras nos dizem que, por melhor que sejam as coisas aqui na terra, sempre saberemos em nosso coração que Deus tem algo melhor. Deus tem algo muito melhor daquilo que nós vivemos aqui. E essa é a mensagem que Isaías queria trazer para Acaz. A mensagem que ele levou ao povo de Judá. A mensagem que eu e você recebemos também hoje. Não importam as nossas circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo com o mundo, o Rei Jesus Cristo brilha como um raio de esperança. Ele é a esperança para esse mundo. É esse Rei Jesus. Você está confuso em saber para onde se virar? Você tem um Rei que é o maravilhoso conselheiro. Você está sobrecarregado, está carregando o fardo do seu pecado. Você tem um rei que é o Deus forte para te livrar do pecado. Você se sente desanimado, você se sente rejeitado. Você tem o rei
que é Pai da eternidade, te adota na família dele. Você sente hostilidade entre você e Deus por causa do pecado, entre você e as pessoas por causa do pecado. Você tem o seu rei, que é o príncipe da paz. A promessa de um rei é a promessa de esperança, irmãos. E é sob o domínio desse rei que nós vivemos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.